Então, vamos continuar. Os organossolos. Os organossolos, então, dessas classes que nós estamos estudando, são os solos orgânicos, são os ricos em matéria orgânica. Então, eles, na nossa região, eles ocorrem principalmente nas áreas de banhado, né, onde tem acúmulo de água, e daí, por causa da água, a matéria orgânica não consegue se decompor e formar um solo, então ela vai se acumulando. Não existe só organossolo hidromórfico, esses que acontecem na proximidade de água. Aqui no Paraná mesmo, na região da Serra do Mar, tem locais onde aparece o orgânico de altitude, o organossolo de altitude. Daí não é a água que não deixa a matéria orgânica decompor, é a baixa temperatura, porque daí é muito alto e frio, então a matéria orgânica vai se acumulando e não se decompõe e vai formando esse perfil orgânico. Então, são solos escuros, né, e com alto teor de carbono. Beleza? É o solo da área de banhado da propriedade de vocês, é esse orgânico aqui, organossolo. Nas atividades, eu tinha colocado essa atividade aqui, ó, para vocês relacionarem corretamente as classes de solo de acordo com a respectiva estrutura e horizonte diagnóstico. Então, vamos pensar um pouquinho como é que fica aqui a sequência, ó. O latossolo. Então, primeiro, ele é um solo bem temperizado, é um solo velho e a estrutura dele é uma estrutura granular, uma estrutura pequena. Então, esse aqui, ó, é o latossolo, estrutura granular bem temperizada. O cambissolo é um solo com baixo grau de temperização, porque é um solo jovem, né? Mas já tem a estrutura em blocos ou prismática no horizonte B, cambissolo. Agora aqui, ausência de horizonte B e presença de contato lítico, quem que é esse? Neossolo, é o solo mais raso, o solo mais jovem. E estrutura em blocos com presença de serosidade é o nitossolo, que é aquele solo que a argila desce do horizonte A para o B. Então, a resposta dessa questão ficava assim, ó, B, D, A, C, tá? Isso aqui é uma questão, vou colocar na avaliação, essa mesma questão aqui. Aqui, com relação ao solo na paisagem. A gente andou meio comentando, né, nessas explicações que eu fiz agora, mas é importante dar uma reforçada aqui, ó. Então, essa imagem representa a topografia. Então, vejam, se a gente, tanto faz a gente começar aqui, ó, da parte mais baixa da topografia para a parte mais plana ou vice-versa, mas uma sequência, né, seria as áreas mais planas, o solo mais velho, o mais intemperizado. A topografia dessas áreas planas um dia foi acidentada, mas o intemperismo, a formação do solo, fez com que essa topografia se aplainasse, o relevo se aplainou. Então, nessas áreas aparece quem? O latossolo, o solo mais velho. Depois a gente tem aqui, ó, relevos mais forte ondulados e relevos mais suave ondulados. A tendência é nesse relevo mais acidentado aqui aparecer os solos jovens. Então aqui ó, o cambissolo, que é um solo jovem, e nas áreas de maior processo erosivo aqui aparecer quem? O neossolo, que é o solo mais raso. No relevo mais suave ondulado, aparece solos que já não são tão jovens quanto o cambissolo e o neossolo, mas ainda não são tão completos no seu intemperismo como o latossolo, que é o solo mais velho. Então, no relevo mais suave ondulado, aparecem normalmente os argissolos e os nitossolos. Não está aqui nessa imagem, mas o nitossolo também a tendência é aparecer nesse tipo de relevo. Nas áreas mais baixas de acúmulo de água aparece quem? O gleissolo, que é um solo mineral, mas que é de área de acúmulo de água, e o organossolo, que é um solo orgânico de área de acúmulo de água. Então, o que que acontece? Nessas características aqui do solo na paisagem, vários fatores interferem nesse processo de formação do solo aqui, que na verdade está relacionado com o processo de formação do relevo, que está relacionado com a vegetação, está tudo relacionado. Então, o que mais interfere aqui? Principalmente a água, né, a chuva,
o clima, a temperatura, baixa temperatura, o acúmulo de água no perfil, a questão do tipo de rocha que está formando esse solo, se é uma rocha que ela é resistente ao processo de formação do solo ou não, é uma rocha que é fácil a degradação dela, né? Que minerais que compõem essa rocha nessa formação. E a vegetação nativa, não a vegetação plantada. A vegetação nativa da região, ela tem influência total, porque se tem uma vegetação exuberante e alta chuva, por exemplo, o solo vai se intemperizar mais, a tendência é aparecer solos mais profundos. Se a vegetação não é tão exuberante, o processo erosivo é maior e os solos se tornam mais rasos. Então, as manchas de vegetação no ambiente, elas são indicativos de classes de solo. Então, antes da gente identificar as classes de solo numa área, a ideia é verificar a imagem aérea para poder identificar as manchas de vegetação, né? Apesar de que a vegetação plantada não interfere muito nisso, porque, né, você corrige o solo e planta, mas a vegetação nativa, sim, ela é um indicativo. Tanto que na propriedade vocês podem ver, tem espécies de plantas invasoras que, por exemplo, aparecem nas áreas baixas, lá perto das áreas de acúmulo de água, que não aparecem no restante da área e que não vão aparecer lá no morro. No morro, lá em cima, onde tem os neossolos, onde tem os afloramentos de rocha ali, vai aparecer alguns tipos de gramínea que não aparecem em outras áreas da propriedade, só aparecem lá. Entende? Então, elas são bem características de locais indicativos de classe de solo, tá? Então, aqui um resuminho, né? O lato solo, relevos planos, suave ondulados, solos profundos, argissolos e também os nitossolos, dá para entrar aqui, relevos ondulados, normalmente o teor da argila do horizonte B é maior que do horizonte A, os cambissolos, normalmente em relevo ondulado a forte ondulado, são solos mais jovens, geralmente rasos, teores de argila semelhante entre os dois horizontes, tanto A e o B, e os neossolos, relevos ondulado a muito movimentados, solos extremamente rasos, sem horizonte B. Um outro exercício que eu coloquei na apostila lá e tá lá no Classroom é esse aqui também para relacionar a coluna de acordo com o tipo de solo aqui, se ele é jovem, um solo mais velho, mais intemperizado e tal. Então, o latossolo seria o nosso solo mais intemperizado, mas ele não entra aqui nos relevos ondulados. Ele está em qual relevo? Solo de relevos planos e intemperizados, aqui, ó. Então, o latossolo aqui é a última opção. O cambissolo, solos jovens, em relevos ondulados e forte ondulados. O nitossolo é um solo intemperizado, mas ele já aparece num relevo mais ondulado, de plano ondulado aqui. E o neossolo, que são solos rasos com presença de contato lítico e relevos muito movimentados. Então, a sequência ficaria 3, 4, 2 e 1. Beleza? Então, eu acho que é isso a nossa revisão por enquanto, né? Desculpe esses cortes aí nos vídeos, meus filhos, apesar de eu avisar que eu estava gravando aula, mas, ai, filho é filho, né? Tem que vir atrapalhar aqui na hora. E daí, qualquer dúvida, vocês vão me passando no WhatsApp ou no grupo, né? Eu vou tentando ajudar vocês aí no que for preciso. Mas a avaliação também não se preocupem, essas duas questões que eu coloquei aqui, eu vou colocar na avaliação as mesmas. Eu vou colocar uma questão sobre o sistema de classificação de solos, aquele sistema, a quinta edição ali, mas uma questão tranquilinha. E, de repente, alguma coisa sobre essa vegetação nativa, que é importante a gente entender, e sobre essa formação dos solos aí, as principais classes, alguma característica. Eu não montei a avaliação ainda, mas é no máximo umas 5 questões, no mesmo esquema das que a gente já vem fazendo, de múltipla escolha, alternativa, marca X, tá? E é dentro dessa nossa revisão aqui, beleza?
Então é isso, bom estudo, qualquer coisa, me procurem que vamos tirando as dúvidas de vocês. Então, até a próxima, pessoal.